Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed. Hoje, conversando mais uma vez com Daniela Carla Lunelli, que é médica neurocirurgiã e que atua lá no moderníssimo complexo hospitalar Vale dos Sinos, Unimed Vale dos Sinos. E a gente hoje quer conversar de novo com ela para nos dar orientações, especialmente de prevenção, explicar um pouquinho certas doenças, não é, que atingem a parte neurológica, não é, Daniela? Tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre importante a gente divulgar informações que possam evitar e prevenir doenças, né? A gente estava conversando aqui sobre uma doença que para nós é terrível, que a gente já até conversou numa outra oportunidade sobre o AVC, né? E nós temos aqui uma população, não só na nossa região, mas no estado do Rio Grande do Sul, que está se tornando cada vez mais velha, né? A idade está avançando e nisso a gente também tem que avançar com os cuidados para manter uma qualidade de vida, né? Porque a gente não quer que as pessoas fiquem idosas com restrição, com doença, com dificuldade motora, com dificuldade cognitiva. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar esse AVC e dar essa qualidade de vida para essa população. É verdade, prevenir sempre é melhor do que remediar, não é? Porque grande parte das vezes são coisas que são definitivas, né? Alguns recuperam, mas grande parte não, né? E, Daniela, uma das coisas que eu queria abordar hoje é a questão das artérias carótidas, né? Que são aquelas artérias grandes que levam o sangue lá para o cérebro, não é? E a gente vê muito no consultório, né? Especialmente eu que atendo idosos, aquelas placas nas carótidas que às vezes causam fechamento da artéria. Então, conta aqui para os nossos telespectadores o que são essas placas, estenoses de carótidas, qual a importância dessas artérias? Bem lembrado, né, Eliane, o que acontece? Nós temos 4 artérias que levam sangue para o cérebro, mas as 2 principais com maior volume, ou seja, são responsáveis por 70% do fluxo do cérebro, do sangue, né? São as carótidas. Se a gente for no pescoço e palpar aqui, a gente vai sentir nela batendo o pulso, né? São artérias nobríssimas, muito importantes, porque levam o sangue para o cérebro, né? Que é o nosso comandante, como eu sempre digo, né? Então, elas, como artérias, sofrem do processo arteriosclerótico, que é das doenças das artérias. Isso não é só um privilégio ou um malefício delas, né? Todas as artérias do corpo podem ser acometidas com essa doença que se chama arteriosclerose. Bom, o que causa a arteriosclerose ou as famosas placas, né? São microlesões nas paredes internas dessas artérias, né? Então, se eu tenho uma pressão alta descontrolada, principalmente a longo prazo, cada vez que aquela pressão fizer um pico de pressão, que subir de uma maneira inadequada, vai ali e machuca aquela parede interna, né? O diabetes é terrível porque ele muda a viscosidade do sangue, ele muda, o sangue ele fica assim um pouco mais denso, também ajuda nessas microfissuras. O tabagismo é terrível, ele é terrível. É uma das coisas que mais provoca arteriosclerose, né? Também com esses micro machucados nas paredes. Com o tempo, vai ocorrendo esses micro machucados, micro lesões, onde plaquetas que fazem parte do nosso sistema de defesa entendem que elas têm que atuar. Elas estão querendo fazer o bem, mas às vezes elas fazem um aglomerado e faz um trombo ali naquelas microfissuras. Então, o que é o adequado, o ideal, né? É não ter aterosclerose. É controlar a pressão alta, controlar muito bem o diabetes, não fumar, não ser obeso, né? Controlar o peso. Para quê? Para que não comece essas microlesões e essas microlesões não evoluam para o trombo. Uma vez que o trombo está na carótida, pelo fluxo ele pode se soltar, pequenas partes desse trombo, e subir. Ir lá para as artérias intracranianas e fazer o AVC, porque daí ocorre uma obstrução do fluxo, que é o que a gente não quer. Ou seja,
aquela parte ali do coágulo se solta e vai causar um dano lá em cima no cérebro, né? E aí vem então os resultados, né, de uma isquemia, enfim, né, que é o AVC. Mas tu me corriges, né, se eu não estiver adequada, mas eu às vezes vejo que tem pacientes que não fumam, não são obesos, não são diabéticos, mas têm uma história já familiar, né, de dislipidemia, né, e já com problemas de angina, infarto. Daí eu creio que isso também deve aumentar o risco dos AVCs, né, em função talvez dessas placas, né, nas carótidas. Sim, Eliane, o que acontece? Além desses fatores que eu enumerei aqui, que são os principais, né, que é a diabetes, o tabagismo e a pressão alta, quanto mais colesterol eu tiver descontrolado, triglicerídeos também pode alimentar essas placas. E como tu bem lembraste, tem gente que é genético. Quer dizer, mas doutor, eu me cuido, eu como bem. Tem sim pessoas que têm essas síndromes genéticas que o colesterol e o triglicerídeo é elevado. Por isso, Eliane, a importância da gente fazer exames periódicos, porque a pessoa pode não estar sentindo nada, a pessoa pode ter uma vida saudável e mesmo assim ela pode ter exames alterados ou já placas. E sempre lembrando, né, Eliane, nós estamos aqui falando da carótida porque estamos sempre muito preocupadas em evitar um AVC aqui e passar essa informação para a população, mas lembrem que se fizer placa na carótida pode fazer lá na artéria do coração, na artéria da perna, na artéria da barriga, porque isso é uma doença difusa e potencialmente grave, como a gente vem conversando. E tem pessoas que não só possuem essa carga genética dos triglicerídeos e colesterol alterados, mas também tem pessoas que têm uma propensão maior à arteriosclerose, que é esse fator genético, que esse a gente não tem como controlar. Então, vamos nos esforçar para controlar os outros que a gente pode. Isso aí, um estilo de vida bom, né? E tratamentos, né? Para que isso não aconteça, existem tratamentos medicamentosos, claro, além dos tratamentos de hipertensão, diabetes, restringir peso, né? Teria alguma outra coisa para fazer para essas pessoas que têm essa condição genética? Sim, nós temos, então. Primeiro, controlar os fatores de risco, como tu bem enumerastes. Segundo, a gente faz exames periódicos para ver a situação dessa carótida. Então isso é muito importante, principalmente as pessoas que tiverem fator de risco, né? Se eu sou dislipidêmico, se eu sou diabético, se eu sou tabagista, eu devo fazer eco de carótidas. A partir de que idade tu recomendarias? Isso varia muito, tá? Em alguns trabalhos. Os europeus fazem mais tardiamente, mas a gente tem já estudos que os europeus fazem menos placa porque eles controlam muito bem os fatores de risco. Eles têm um problema muito grande que é o tabagismo, né? Que é um fator de risco bem pesado para eles. Os americanos já instituíram que pessoas que nunca tiveram sintomas nenhum de AVC e estão fazendo acompanhamento periódico a partir dos 65 anos, que é onde a arteriosclerose começa a se manifestar mais intensamente. E acima dos 75 anos que as placas começam realmente a ser visualizadas nos exames. Então, se a pessoa tem fator de risco e está descontrolado, diabetes, pressão alta, tabagista, talvez ela tenha que fazer antes dos 65 anos. E não só os exames de sangue, mas tem um exame hoje que ele substitui até o próprio exame físico. Uma vez a gente não tinha esses exames tão disseminados, o médico ia lá e auscultava a carótida, né? Um soprinho. Isso, então fazia um barulhinho, quer dizer que estava estenótico. Mas às vezes estava estenótico e não tinha o sopro. Então eles também estudaram isso e viram que a eco de carótidas, né? Se chama ecodoppler, né? Carotídeo e de vertebrais, que são as outras artériazinhas. Esse é uma ecografia, né? O que vê o fluxo é um exame fácil de realizar. Uma ecografia, não é? Não é invasivo, não precisa contraste e ele serve muito bem para rastreamento. E é um exame que todos deveriam fazer pelo menos a partir dos 65 anos, porque previne ou nos mostra se já tem uma obstrução importante,
para a gente tomar uma medida antes de acontecer o AVC. Isso mesmo. Bem, gente, você já está vendo aqui, né? Que tem que se cuidar mesmo, fazer exames periódicos, né? Você que está aí, né? E que é usuário Unimed, não tem nem desculpa, não é? Mas tem, é verdade. Eu sou uma que peço bastante, viu? Mas sobre isso, sobre esses resultados que a gente que não é neurologista nem cirurgião, né? Eu quero te perguntar logo depois aí dos nossos comerciais. Se você fique aí, preste atenção. Estamos de volta com o nosso plantão Unimed, hoje conversando novamente com a neurocirurgiã Daniela Carla Lunelli, que nos falava pouco sobre as carótidas, essas artérias grandes que levam o sangue para o cérebro. E falávamos aí, né, sobre a obstrução ou mesmo o estreitamento dessas artérias, o que pode causar e que pode ter, né, essas placas aí, né, em todo o organismo. Só que, Daniela, muitas vezes as pessoas não acreditam muito quando se fala, porque até que aconteça um evento, elas pensam, não estou sentindo nada, né? Mas é um processo lento, progressivo, silencioso, isso não quer dizer que a pessoa não tenha esses problemas, né? Então, a pessoa que não está sentindo nada, ok, as revisões, né, como tu disseste, faz parte, após 65 anos, a ecografia das carótidas, um exame simples, eu estou só recapitulando um pouquinho o que tu falaste há pouco, né? Mas teria algum sintoma antes de já ter um AVC para essas pessoas que talvez achem que não tem nenhum sintoma ou não relacionam com esta estenose das carótidas? Sim, Eliane, muito importante o pessoal não negligenciar pequenos sintomas, né? Claro, quando a gente tem um AVC, paralisou um braço, paralisou uma perna, a pessoa deve ir imediatamente para a emergência. Às vezes o que acontece é o que a gente chama de AIT, que é o acidente isquêmico transitório, ou seja, liberou uma pequena plaquinha, um pequeno trombinho daqueles que a gente falou antes do intervalo, ele passou por ali pela artéria, mas ele não chegou a obstruir. Então a pessoa recupera rapidamente, não causa o AVC. Nesse momento é muito importante a pessoa procurar auxílio e fazer investigação, porque neste momento quer dizer que tem uma placa, que ela está sintomática, ou seja, ela está soltando aqueles pequenos trombos. Neste momento é importante a gente fazer o tratamento e a investigação, principalmente com o eco de carótidas, e se ficar com dúvida no eco de carótidas, aí tem até exames mais sofisticados, mas esses primeiros sintomas são fundamentais eles serem observados e valorizados. Ah, não, assim, formigou um pouco a minha mão e meu braço, mas logo passou. Ah, formigou a minha perna e meu braço, ficou 30 minutos e passou. Ah, não vou procurar ajuda. Não, ao contrário, é nesse momento que a gente tem que procurar auxílio médico, né? Ou entortou a minha boca, fiquei assim umas 2 horinhas falando um pouco mal, um pouco, né, com dificuldade, depois melhorou. Isso para nós é muito importante, porque talvez seja o sinal que está nos dizendo o seguinte: corra, tem alguma coisa. Os AVCs chegam 20% de causa em alguns estudos a ser de estenose de carótida. Se a gente pudesse evitar 20% dos AVCs já era um bom número, né? É um ótimo número, puxa vida. Bem, e aí, né? Se detectou lá que tem uma estenose de carótida, o que fazer? Tem tratamento? Sim, a gente tem tratamento. Então, quando a gente estuda com eco, Doppler ou com outros exames, a gente vê a porcentagem dessa obstrução. Até 50% os remédios resolvem muito bem, que são os que a gente chama de antiagregantes. São remédios que deixam as plaquetas um pouco mais calmas, digamos assim, né? Para elas não terem essa agregação tão forte. O pessoal às vezes diz, afinam o sangue. que também servem para tratar outros tipos de aterosclerose no corpo, né? Os cardiologistas usam bastante, os vasculares também. Então são medicações bem usuais da nossa prática.
Acima de 50%, se a pessoa já teve um desses sintomas que a gente estava contando, a gente considera que é acima de 50% com sintomas. E isso liga uma luz vermelha na gente. A pessoa precisa ser tratada logo, porque isso pode virar um AVC. O ideal é entre 1 e 2 semanas. Então, por isso que a gente não pode negligenciar alguns sintomas. Na dúvida, tem que procurar um médico. E se a gente está no consultório, que nem é a tua vivência, né? Tô lá fazendo prevenção dos meus pacientes, acima de 65 anos, estou pedindo eco de carótidas. Se vem acima de 70%, mesmo a pessoa não tendo nenhum sintoma, começa a ter o risco de ter sintomas, ou seja, o AVC. Então, as assintomáticas acima de 70% também devem ser tratadas. Bom, como é que a gente trata, então, quando passou de 50 ou passou de 70, né? No caso de sintomático e de assintomático. Temos 2 tipos de tratamentos. Temos o tratamento com a cirurgia, que faz uma pequena abertura, né? Que se chama endarterectomia. Vai lá e limpa aquela parte trombótica, né? Eles podem até colocar já uma membraninha para ampliar um pouco o tamanho da carótida, que em mãos habilidosas funciona muito bem também, né? E temos também o método da angioplastia, que é como se fosse um cateterismo, né? E a gente implanta um stent lá, ou seja, para segurar aquela trombose, para evitar que aquelas microplacas fujam do nosso controle e causem um AVC. Como é que a gente escolhe um outro? Os 2 são métodos eficazes, os 2 funcionam muito bem, principalmente em mãos treinadas, né? A gente tem uma tendência a pessoas mais jovens, de 65 anos, fazer a cirurgia aberta, e os acima de 65 anos, e principalmente com riscos cardíacos, a cirurgia se torna mais agressiva. Então a gente privilegia o stent, né? Que não tem corte, mas os 2 métodos bem indicados e bem desempenhados podem sim evitar um AVC. Stents são aquelas molinhas que a pessoa fala, que botou molinhas no coração? Isso, são os famosos, né? Eles têm stent do coração, stent da carótida, stent na perna, cada um tem o seu modelo e o seu metal adequado, né? Eles são produtos feitos de metal, como se fossem telas ajustadas, e elas são expansíveis, ou seja, a gente coloca por dentro da artéria e quando acopla aquele stent dentro da artéria, todos aqueles trombos ficam para fora, ficam excluídos. E aí eles não têm como voltar para a circulação e causar o AVC. Uma ótima solução, hein? O que é a tecnologia. Mas tem outra tecnologia agora, também até mais avançada, né? Que eu quero que tu, né, fales aqui. Quando aconteceu o AVC, a pessoa chega na emergência, teve já um AVC, chegou com o lado paralisado, né? E aí, o que fazer, Daniela? Bom, primeira coisa, procurar emergência, como a gente já tem dito aqui, né? Não negligencie o sintoma, principalmente se tiver um déficit no braço, um braço mais baixo que o outro, né? Quando fizer o teste, a boca torta, a alteração da fala, isso são sintomas que a pessoa deve correr para a emergência. Ali na nossa emergência, a gente já tem organizado o protocolo do AVC, onde a pessoa faz exames imediatos para saber se já tem um AVC instalado ou principalmente uma obstrução de grandes artérias do cérebro. Porque o ideal, né, Eliane, seria a gente não ter o AVC, a gente diagnosticar todos os fatores de risco e tratar antes. Infelizmente, nem sempre isso é possível, isso ocorre. Por grande parte por negligência dos próprios pacientes, não é? Os fatores de risco estão aí e a gente tem que controlá-los, né? Mas vamos dizer que a pessoa não sabia que tinha uma estenose de carótida, não investigou e subiu esse trombo e ocluiu uma grande artéria do cérebro. A gente tem ainda, mesmo assim, como ajudar essa pessoa. A gente sobe com catéteres e com stents, também próprios para isso, para capturar esse trombo e para abrir a artéria. Uma vez que a gente abre a artéria, volta a circular o sangue, volta o fluxo, a gente pode salvar aquelas células do cérebro, né? Esse método se chama trombectomia. Então, a gente já tinha um remédio muito bom, né? Que se chama o trombolítico, que a gente dava na veia para resolver pequenos AVCs. E os grandes AVCs que a gente tinha essa dificuldade, hoje a gente já tem esses métodos e esses materiais para abrir as artérias.
E o mais interessante é que isso vem sendo estudado cada vez mais. No início desse ano, já saíram novas diretrizes e estudos que a gente pode tratar pacientes dentro desse quadro de grandes artérias ocluídas até 24 horas, Eliane. Então, a medicina vem expandindo isso. Olha só, e 24 horas é um bom tempo, né? Mas quanto mais rápido, melhor, né? E eu acho isso fantástico, porque já tive uma paciente, exemplificando aqui, que teve um AVC grande e foi logo procurar a emergência, fez essa trombectomia e saiu de lá como se não tivesse tido nada, né? Então isso é maravilhoso. Sim, porque AVC de grandes vasos, ou como diz, né, já grande, vai ser de grande porte. Vai faltar muito sangue no cérebro. A isquemia vai ser muito grande. E isso causa sequelas gravíssimas, né? Então, quando a gente consegue diagnosticar rápido, e quanto mais rápido, melhor, gente. A janela tá até 24 horas, mas quanto antes, menos isquemia, né? Menos as células do cérebro irão sofrer. Menos células. A gente tem morte celular com 7 minutos. Falta de sangue no cérebro, mais de 7 minutos já começa a morte celular. Então, quanto antes a gente correr para o hospital e fizer todos esses procedimentos, melhor. E realmente, quando a gente consegue diagnosticar e consegue abrir, tem uma melhora muito importante. Claro, não são todos os casos que a gente consegue, porque, enfim, eu sempre digo, medicina não é matemática, mas os recursos estão aí e eles estão disponíveis para a gente poder oferecer o melhor para as pessoas. Olha só, hein? Não é maravilhoso, né? Chegar lá sem poder caminhar, falar, né? E sair do hospital andando, né? Fantástico mesmo. Bom, Daniela, nosso programa está chegando ao final. Parabéns aí pelo lindo trabalho, né? A Daniela que está sempre aí de prontidão para correr lá para o hospital, né? Quando acontece um caso assim, né? Certamente, né? Tem um papel muito importante na manutenção e, né? Na solução aí de problemas como este. Bom, só me resta então te agradecer a presença novamente aqui e em breve temos mais assuntos aí para você, né? Então, cuide-se bem. E, né, a doutora Daniela hoje falou tudo. Obrigada. Obrigada e vamos nos cuidar, gente, para evitar as doenças. Governo.